Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço e hoje nós estamos aqui com a Valéria Barcelos. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, e contigo? Tudo certo, nesse domingo ainda, pelo amor de Deus. Que domingueira, né? Coisa mais boa poder ficar deitado. Eu não sei onde é que tu está, eu tô no Rio Grande do Sul, Eu então também, aqui sim. eu também, gaúcho na veia, Sul é meu país, naquela vibe, né? Sabe que, falando disso, Sul é meu país, eu tenho uma história muito engraçada, que eu fiz direito em 2016, 2017, só que eu fiz errado porque eu parei de fazer o curso, né? Não terminei o curso. E na primeira aula que eu tive de direito, cheguei pro professor falando, cara, eu quero separar o Sul do resto do país. Porque eu era separatista, total separatista. E daí, hoje em dia, eu vejo o quanto eu era retardado por pensar isso, né? Mas já que estamos começando nessa vibe, deixa eu perguntar pra ti como é que foi teu domingo hoje. Tudo certo, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer aqui, eu cheguei de viagem ontem, né? Aham. Eu tive que viajar com as pessoas, mas não foi viajar, eu precisei viajar. Sim. Dando andamento aos projetos e tudo mais, tentando retomar a vida de alguma forma. E aí, hoje de manhã eu descansei um pouco, arrumei um pouco das coisas e agora estou aqui conversando contigo. Pô, coisa boa, coisa boa. Domingo é um dia que parece que te bota pra baixo, né? Que pra te ficar em casa, comer um churrasco e deitar na cama e dormir, né? Os últimos dias têm sido todos domingo, então. Bah, eu queria que meus dias fossem domingo, porque semana passada eu tive que trabalhar todo dia até as 2 da manhã. Pra fazer edição de podcast, eu trabalho etc. muito também. Essa história de home office é pura cilada. Corre com a cilada, Bino, porque a gente trabalha 50 vezes mais. É verdade, mas é muito melhor, né? É muito melhor porque é a nossa casa, mas Sim. entra num looping de ritmo de trabalho que não tá no gibi, assim, né? Uhum. Sentar com o computador na cama e continua trabalhando, aí não descansa direito, é um looping de coisas. Sim, sabe que antigamente eu não prestava atenção no conforto do meu quarto. Hoje em dia eu já presto atenção no conforto do meu quarto. No caso, meu quarto ficava bagunçado, sujo, cadeira era qualquer uma, sabe? Era mesa bagunçada. Oi? Tem a cadeira da roupa? Não tem a cadeira da roupa, mas já tive. Ah, gente, então não tá bagunçado, gente. Agora, tem que ter a cadeira da roupa. Agora, o que tem da roupa é o meu sofá. É o sofá da roupa. Daí eu boto em cima do sofá as coisas. É outro nível, já. É outro nível. Daí já saiu da cadeira da roupa. Mas eu já tive, muitas vezes, a cadeira da roupa. E agora, com esse tempo aí, como eu tô trabalhando só em casa, eu tive que comprar uma cadeira nova pra mim. Porque eu tava com aquela de recepção, aí escritório. Ela é nova, aí tu tá com apego ainda a cadeira. Ainda tô com apego, tô pegando o jeito dela ainda de sentar nela, tô amaciando ainda a bichinha, tô amaciando. É um início de namoro ainda. É um início de namoro. Mas uma hora vai estar casado já, daí já vai ser outra coisa, né? Cheio de roupa em cima. Mas me conta uma coisa, tu é cantora, né? Eu sou multiartista, na verdade. O que significa ser multiartista? É fazer muitas coisas. E também tenho que explicar sempre o significado do multiartista, porque ser uma multiartista não foi por um título que me deram. Você é multiartista. Tá. É porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu sou cantora, né? A maioria da minha renda vem da música. Eu tava ouvindo uma música tua agora há pouco, Memórias. Ai, maravilhoso. Juliano Barreto, Deus do céu, que música, lindo, hein? né? Que voz. Da onde que tu és? Sou de Canoas. É pertinho. Eu nasci em Porto Alegre, fui pra Santo Antônio da Patrulha, então tem um lado um pouco... E a cachaça. E uma mulher bonita também. E eu tenho um lado um pouco do interior, em mim ainda, pelo jeito que eu falo, e daí depois, com 14 anos, eu vim pra Canoas de novo. E tô desde 2014 em Canoas, quase 10 anos. Que maravilha, maravilha. Bom, continuando o que eu estava falando, esse título de multiartista vem por ser multi. E não é um multi por escolha ou por um título que me deram, como eu estava dizendo. Uhum. É por fazer muitas coisas. Sim. Por não se enxergar em muitos lugares, eu acabei fazendo eu mesma as coisas. Então, eu mesma acabei escrevendo as minhas próprias narrativas, escrevendo peças para mim, escrevendo, né? Li o livro que eu escrevi agora há pouco tempo.
porque eu queria me ver de uma outra maneira que não era que estavam me mostrando, né? Claro. A Linda Quebrada, que é uma outra artista trans super conhecida no meio, assim, né? Ela se denomina multiartista por fazer muitas coisas, né? Por fazer multitarefas. Uhum. E essa multitarefa, às vezes, é romantizada. A gente faz porque precisa, porque se não pudesse, a gente queria só poder, né, fazer uma coisa só. Mas tu sabe... Mas você deve entender, assim, a pessoa que grava, a pessoa que edita, a pessoa que, não é? Sabe que, antigamente, eu vou te fazer um breve resumo aqui, pra tu entender quem eu sou hoje, tá? 2019, 11 de novembro de 2019, sofri um acidente de carro, tá? Que eu quase perdi minha vida. Fiquei 15 dias na UTI e nenhum médico me dava sinal de vida. Falavam que eu ia ficar... O melhor que eu ia ficar seria na cama vegetativo. Seria o melhor. E hoje em dia eu tô aqui falando contigo, né? Então, eu nasci de novo. Eu tive que aprender a fazer tudo de novo. Eu não sabia falar. Meu lado esquerdo do corpo nada se mexia. Então, hoje eu sou outra pessoa. E antes do meu acidente, eu sou músico, né? E eu ficava tocando com meus amigos, tendo banda e achando que as coisas iam cair no meu colo. Eu não sabia que tinha que ter um trabalho por trás, entendeu? Eu queria exatamente isso, que tivesse uma pessoa me gravando, uma pessoa produzindo, uma pessoa afinando minha guitarra, uma pessoa vendendo meu show, uma pessoa tirando foto, sabe? Não era tipo um rolê eu fazer tudo. E agora com o podcast eu faço tudo, basicamente, sabe? Claro, eu tenho uns apoiadores ali que me ajudam fazendo umas imagens às vezes, mas é basicamente eu. Tudo que acontece. Mas isso também é algo que tu tem que desinternalizar, porque todo mundo merece ter toda essa equipe, né? Se uma pessoa tem, todo mundo merece. Todo mundo merece. O problema é que a gente, às vezes, projeta esse tipo de coisa e se acomoda e daí fica naquilo, né? E não corre atrás, né? E não corre atrás, Ou não sei se não é correr atrás, eu acho que não vislumbra outra realidade. A gente, inclusive, chega a pensar que é assim. Sim. Não, é assim que funciona, é assim que vai ser, é assim que, né, eu vou sentar e as coisas vão acontecer. Não é bem assim que acontece. A gente tem que batalhar muito, tem que correr muito, tem que suar muito pra fazer tudo dar certo, né? Muito mesmo, muito. Não mesmo. É fácil. As pessoas pensam que, tu trabalha na arte, tu vai ter um monte de gente fazendo as coisas por ti. Só que até tu chegar nesse ponto, demanda muito esforço teu próprio. E é isso. Fala, desculpa. E ainda assim tem a história de que a gente não deixa totalmente as coisas, né? A gente delega funções. Só que pensar a delegação dessas funções ainda é uma tarefa nossa. Então ainda é difícil. Nunca fica completamente assim, né? A gente precisa também desse controle das coisas. E o controle das coisas é que também é uma das partes muito difíceis. Que o rolê... mais de uma pessoa. A gente tem que deixar as coisas com a nossa cara, né? A gente precisa deixar as coisas com a nossa cara. Porque quando a gente faz sozinho, a gente faz do jeito que a gente quer. Quando a gente faz... Não tem um provérbio que diz que... Como é que é? O que engorda... Como é que é? É o olho do dono? Uma coisa assim. O que engorda o gado é o olho do dono. Coisa pode assim. crer. Pode crer. Pensei que era o que não mata engorda. Esse é bom também. Ou que se aplica a esse nosso momento de fala aqui também que a minha mãe dizia sempre, a dor ensina a gemer. A gente acaba aprendendo em algum ano. É verdade. A dor ensina muito bem a gemer, na real, né? Eu não sabia falar. É uma ótima professora. Depois do meu acidente, depois do meu acidente, eu não sabia falar. Eu ficava... parecia que eu tava gemendo pra todo mundo que conversava. Então... pensa, meu lado esquerdo ficou parado. Eu não conseguia mexer. Eu dava um sorriso, minha boca não levantava do lado esquerdo. Então, quando eu ia falar... Parece quando a gente faz a anestesia do dentista. Ficou igual, só que durante 2 meses. Nossa, que desesperador. Foi horrível, mas pra mim tava tudo normal. Eu tô aqui hoje bem, graças a Deus. Sabe? É isso aí. Com isso, tá contando aqui pra mim. Com isso que é bom. Com isso que aconteceu, eu comecei a acreditar em Deus, porque eu não acreditava em Deus antes. Pra mim existia alguma coisa. É muito bom ter uma crença. É muito bom. Eu acho maravilhoso. Eu acho que Deus e Jesus são maravilhosos, que atrapalham o fã-clube. Alguém falou por aí isso. E isso é muito real. Crer em alguém, crer em alguma coisa, ter uma crença é maravilhoso. O caminho percorrido por esta crença e os mecanismos é que atrapalham muito as pessoas. Sim. As pessoas aproveitam-se de quem precisa acreditar. E todo mundo precisa acreditar, né? Umas pessoas mais que as outras, talvez, mas todo mundo precisa acreditar. A gente está aqui porque está acreditando que alguma coisa aconteceu para que estivéssemos aqui. É verdade. Mas eu vejo muito comércio, bom, isso todo mundo vê, né? Eu vejo muito comércio e muita exploração a partir das nossas crenças. Então, tudo que as pessoas acreditam e precisam acreditar porque estamos nessa existência graças a uma crença,
acaba passando por um caminho em algum momento que é ali. Sabe como se passasse por um túnel que deu um defeito ali, e aí quando saiu? É exatamente isso que acontece mentalmente, assim, para mim, acontece em algum momento. E tudo é muito baseado na culpa, né? Hoje, desde sempre, tudo é muito baseado na culpa. A culpa de estarmos isso é porque Eva ofereceu não sei o quê, falou com a cobra, tudo é baseado na culpa, sabe? Mas eu acho, deixa eu só te interromper, esse rolê da Eva aí, de Adão e Eva, pra mim é só história, que não foi bem assim. Tudo é muito história, o problema é esse, o problema da religião é isso, porque enquanto é uma coisa que tu acredita, é uma outra coisa, é uma crença, é uma delimitação de crença mental e que te coloca em alguns lugares de princípio que precisa até viver em sociedade, isso é muito sábio, inclusive. Sim. Agora, a religião é que é o problema. Assim. Verdade. Porque a religião é religar, com alguma religare, né? Do latim religare. Mas não tem religação nenhuma com aquilo que está escrito. Entendeu? Essa história aí que está lá no livro sagrado, que está na Bíblia. Não há uma ligação, não há uma religação, há uma reinterpretação a bel prazer. É o que um amigo fala para mim. Que um amigo fala para mim que é Bíblia à la carte. Eu escolho aquilo que é interessante para mim, para poder apontar para o outro. Sendo que o outro também me escolhe outras coisas para ele, para poder me apontar. E aí todo mundo não se entende, sabe? Daí fica uma confusão e acaba gerando um monte de conflito e acaba gerando uma coisa não necessária para a sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Até a gente vive num país laico, num estado laico, só que de laico a gente não tem porra nenhuma. Nada. Né? Não tem nada. Mas tem até assembleia um bagulho lá no Congresso que é da Assembleia, não sei da onde, que é de igreja. Tipo, nada a ver isso. Desde sempre a gente já viu que não deu certo. Eu sou de Santo Ângelo, né? Sou da região das Missões. Eu nasci lá em Santo Ângelo. Teve uma vez que eu fui visitar as ruínas de São Miguel. E foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Porque no dia eu fiquei muito encantada com tudo. Eu era criança. E com o passar do tempo, ou o tempo que é maravilhoso, eu comecei a compreender um pouco melhor dessas coisas todas. E percebi o quão cruel e tá ali documentado e tá ali dizendo, olha, é um atestado de crueldade em alguns aspectos, no meu ponto de vista, né? Existe lá em São Miguel, no Museu das Ruínas, existe um grande santo de madeira, assim, que ele tem, nossa, ele parece que é muito real, assim, talhado, sei lá, acho que pelos índios ou pelos jesuítas, não sei. E ele é oco, assim, daí que vem a expressão santo do pau oco, né? Ele é oco. Então o que os jesuítas faziam? Crer. Que loucura, não sabia. Os jesuítas, o que os jesuítas faziam para poder... Porque os indígenas, os verdadeiros donos de tudo isso aqui no nosso país, eles acreditavam em outras coisas, eles acreditavam em coisas mais palpáveis, acreditavam no trovão, na água, no vento, que eram coisas que eles podiam sentir real ou ver realmente, né? Os europeus, os espanhóis e os portugueses já acreditavam numa outra coisa um pouco mais etérea, que é uma coisa divina e que castiga. Os índios já não achavam isso. Eles tinham uma outra visão de Deus que é maravilhosa, que é ali, a natureza, é o sentir. Eles oravam também, mas da sua maneira. Só que isso não estava certo para os jesuítas. Então, o que eles fizeram? Olha a cabeça ardilosa das pessoas. Eles botavam um jesuíta atrás, com uma voz muito doce, não imagino. Eu já imaginei toda a cena na minha cabeça. Eu também imaginei. E dizia para os indígenas, olha só, tudo que o padre... Estou aqui criando uma narrativa, né? Tudo que o padre disser, vocês têm que cumprir. Não pode ficar adorando água, não pode ficar adorando vento, não pode ficar adorando trovão. O nosso Deus é o absoluto, etc. e tal. E os índios, na sua inocência de nunca ter visto aquilo, acreditavam. E acabavam sendo catequizados dessa maneira, que daí deu tudo isso que aconteceu. E essa estátua ainda está lá, gente. Ela está sendo exposta. Eu nunca fui lá. Acredito, eu nunca fui lá. É muito linda, é uma experiência incrível. As ruínas têm uma energia linda, tem muita história, né? Ali contada, e principalmente tem muita história não contada, que acaba aparecendo em alguns detalhes, como esse santo do pau oco, por exemplo. E aí eu vi nisso, depois de muito tempo, eu pensei, nossa, mas tá aqui um atestado de como eles enganavam realmente as pessoas. Ainda enganam, né? E ainda enganam a seu bel prazer. Gente, tá ali, tá aqui no museu, tá aqui na cara da gente. É verdade. Mas é muito de se pensar todo essa passagem da nossa história, porque os índios também acreditavam em alguma coisa, só era de uma maneira diferente. E é aí que volta nisso que a gente estava falando, né? Acreditar em algo é lindo. O problema é a imposição, né? O que eu falo que é o fã-clube, e também o fanatismo, né? Fanatismo mata todo essa mundo. Bíblia à la carte. Fanatismo mata todo mundo. Não tem ninguém que não morre por ser fanático
Ó, só tu vê nos estádios de futebol, as pessoas brigam por ser fanáticas. Exatamente. Sabe? Eu já fui fanático, e eu sei que ser fanático não é uma coisa boa. Eu já fui fanático pelo Inter, que é bem melhor que ser fanático pelo Grêmio. Eu sou colorada também, então a gente tá junto, eu sou colorada também. Só que eu percebi que o fanatismo não é uma coisa boa pra ninguém. Nada. Mesma coisa o fanatismo do rock. Ser rock wins. Existem gêneros muito mais fodas do que rock no mundo, né? Eu fui conhecer rap realmente esse ano. E quando eu conheci rap, quando eu vi Djonga, caraca, minha mente explodiu de uma maneira gigante, né? Não sei se tu conhece um artista chamado Urias. Claro que eu conheço a Urias, maravilhosa. Conheci ela... Eu fiz uma participação no programa Amor e Sexo com a Urias. Sério? Maravilhosa. Eu conheci ela... ela... tava assim começando, assim. Eu conheci ela semana passada. E quando eu ouvi o som dela, eu fiquei, caralho, é a Amy Winehouse brasileira. Que maravilha, gente. Vou falar isso pra ela vai gostar. Eu fiquei impressionado. Se tu quiser falar com ela pra trazer ela aqui, eu ficaria muito feliz. A gente pode tentar, Tá? E olha só, agora vamos pro nosso assunto, que é arte, tá? Tu é uma artista trans, que tu falou, né? Uhum. Como que foi esse rolê? Tu teve muito preconceito? Eu não tive, as pessoas é que tiveram comigo. Então deixa eu reformular a pergunta. Tu sofreu muito preconceito? Deixou quicando, eu vou chutar, né? Pode chutar, à vontade. Eu tô aqui pra errar e pra mostrar que todo mundo erra, entendeu? Na verdade, é muito louco esse rolê de entender sobre preconceito a partir da ótica da arte de uma pessoa trans. Eu acabei de receber, essa semana passada, um livro que eu escrevi para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não todo o livro, mas um capítulo, né? Uhum. Falando sobre a arte trans, chama-se Psicologia Marginal. É maravilhoso o livro. Tem várias pessoas, até fiquei chocada de me convidarem, porque tem professores, doutores, não sei o quê, e eu ali. Eu quero ler esse livro, hein? É incrível. E aí, no livro, eu falo sobre arte transgressora ou transagressora, ou agressora de pessoas trans. Porque durante muito tempo, e eu continuo fazendo isso, acho importante, eu me coloco enquanto uma artista trans. Não, mas podia você falar que é só artista? Podia, claro que podia, mas a gente não está podendo ainda. A gente tem muita necessidade de falar isso, de demarcar esse território. Porque se a gente não fala agora, as pessoas vão entender que a gente não existe, porque é isso que está acontecendo no mundo. Se a gente não fala, não existe, né? Sim. Então a gente precisa delimitar. É a mesma coisa se eu disser para ti que eu sou uma artista trans preta, artista negra ou preta. Eu gosto de usar preta. Tá, negro desculpa te negro preto é... Isso aí que tu ia falar, conclui que é isso que eu ia te perguntar. Negro ou preto é um expressionismo de cada um se diz, eu sou negra, eu sou preta. Não tem o errado. Não tenho errado. Eu tenho medo. O errado é só o racismo, não sabe? Eu tenho medo, muitas vezes quando eu vou... É que eu acho que é muita questão daquele negócio do politicamente correto, sabe? Que muitas pessoas falam, tu falar negro ou falar preto é errado por causa de não sei o quê. Sabe? Eu fico com medo de falar muitas vezes. A intenção da palavra e o contexto da palavra é que tem que se ter um cuidado. É tão louco, porque às vezes as pessoas vão falar e seguram a palavra. Tem um peso tão grande isso, né? Tá aí a estrutura do racismo se mostrando bem elucidativa na cara da gente, né? Uhum. Que as pessoas têm medo de falar, de usar a expressão. Mas não tem uma palavra correta. Assim. Depende do jeito. A gente se autodeclara... preto ou negro. Guarda essa informação que eu vou te dar uma outra explicação, mas eu vou voltar no que eu estava falando antes, senão eu vou me perder, que eu sou da filosofia e eu vou e não volto nunca. Somos dois. Então, e daí eu fico pensando sempre nesses pormenores dos preconceitos de artistas, porque a gente já vem de um histórico gigantesco de preconceito com artistas. Por quê? Porque os artistas, querendo ou não, são responsáveis por grandes movimentos sociais. Quando a gente teve lá a Tropicália, nos anos 70, teve uma movimentação de corpos e de empoderamento. Empoderamento é uma palavra muito gasta, mas vou usá-la aqui. Empoderamento de corpos, tanto de liberdade sexual de mulheres, de homens, e etc e tal, e pílula anticoncepcional, que era uma coisa uau, né? Uhum. Também passou, em algum momento, em algum âmbito, por esses movimentos musicais que diziam ali, subliminarmente ou nem tanto, sobre isso. Coisas do tipo, você precisa saber da piscina, da Carolina, da Margarina, quer dizer, é uma pluralidade de coisas que tu precisa saber que tu não sabe. É uma mensagem subliminar ali embaixo. Quando a gente pensa numa artista como eu, ou como a Urias, né, que tem um discurso
ponta de faca, assim, né? E do rap. Meu Deus do céu. É incrível, é incrível. E ainda usa desse artifício, não é artifício de maneira pejorativa, desse detalhe que é o rap, rap quer dizer ritmo, rhythm and poetry, ritmo e poesia, né? Rap significa isso. Quando ela usa desse artifício da poesia através de uma batida que te toca em algum lugar, isso é maravilhoso. E essa é a mensagem que a gente quer passar respondendo a tua pergunta sobre o preconceito. É uma mensagem subliminar. As pessoas jamais vão esquecer que tinha no palco algum lugar que é uma artista que canta algo e ela é uma pessoa trans. E a partir disso tu começa a pensar, nossa, nem sabia que tinha essa possibilidade. Muitas pessoas vão dizer, não estou dizendo que é tu, mas muitas pessoas vão dizer que tinha essa possibilidade de ser uma artista que fosse do rap e ela é uma mulher trans. Ou que uma artista que seja do samba, ela é uma mulher trans. Vamos escutar o que ela está falando e aí, a partir disso, tu começa a gerar um pensamento em cadeia que vai te fazer procurar isso de alguma coisa. Então, o preconceito que nos é atribuído nada mais é do que uma falta de escuta. Né? As pessoas só ouvem a nossa coisa, mas não escutam. É uma falta de proximidade. Eu gosto da proximidade. E é o que falta nas pessoas. Porque não pega, assim, de tocar ou de estar perto, não pega sexualidade nem gênero, né? Sim. É uma outra coisa. Mas a gente sofre muito preconceito, sim. Principalmente por tentar mostrar para as pessoas que o externo pauta muito o nosso interno, né? A gente acaba não se revelando mais cedo, por exemplo, ou tentando viver uma vida mais plena mais cedo, ali se colocando enquanto uma mulher trans, fazendo suas modificações corporais ou não, porque transexualidade não é física, é aqui, né? É mental, né? Não tem cirurgia que mude isso, e também não é uma doença mental, é uma outra coisa. Quando a gente chega nesses âmbitos, a gente quer que as pessoas entendam de alguma forma. E quando a gente usa a arte para isso, as pessoas vão ter que ver os seus próprios eus que acusam ali nisso. Talvez seja por isso que a gente pensem tanto na arte enquanto algo tão transgressor, como está no capítulo do livro, e talvez por isso tenha tanto preconceito. Eu vou ter que me enxergar em algum momento, e isso é bem perigoso para algumas pessoas. Caramba, tô tendo aula aqui. Todo episódio que eu tô fazendo agora tendo aula. É incrível, porque o meu objetivo com o Alando é passar a informação para as pessoas. Entendeu? Levar tudo, de todo mundo que quer falar, tem que vir aqui pra falar o que quer falar. Entendeu? Então, perfeito. Com isso, eu quero aprender também. Eu sei que eu falei muita merda aqui já, mas eu quero aprender, eu quero saber as coisas certas. Eu só ouvi o que tu falou aqui comigo. Eu nem quis ouvir os outros programas, porque eu queria não quero ficar com impressão nenhuma. Eu quero ficar com impressão a partir daqui do que a gente tá conversando. Se tu tiver uma impressão boa, eu vou ficar muito feliz. Depois eu ouço. Se tu tiver uma impressão boa, eu vou ficar muito feliz. Mas o meu intuito, o meu âmbito desse podcast é eu aprender e fazer com que as pessoas aprendam com os meus erros. Tu entendeu? Porque não adianta eu fazer um podcast contigo inteiro e todas as partes que eu errei falando contigo eu cortar. Sabe? Isso não é eu. Sabe? Isso não é arte. Não se preocupa que não teve nada de errado por enquanto, não. Tudo bem, mas é que tem perguntas que eu posso, sei lá, fazer que podem ser muito, tipo, cara, como é que tu não sabe disso? E sabe? agora tu chegou num ponto incrível. Esse ponto é incrível. Isso é maravilhoso que tu colocou agora meio que sem querer, mas tu colocou uma coisa maravilhosa. Não deixem de perguntar pra gente, por favor. Às vezes, o medo de ser ofensivo ou de ser curioso demais impede vocês, pessoas não trans, de saberem coisas importantíssimas da nossa convivência. Porque não é só a gente que quer viver sozinha, a gente quer conviver, né? A gente não quer viver sozinho. São pessoas normais, a gente quer conviver com todo mundo. E às vezes isso, todo esse medo de errar, às vezes, ou esse respeito em demasia, não que é para ser desrespeitoso, não é isso, mas esse respeito em demasia, esse medo de errar, impede da gente errar juntos, da gente aprender juntos, entendeu? É verdade. E é muito complicado quando chega nessa barreira, porque a gente não produz, a gente não sai do lugar. A gente é feito... Existe uma universidade aqui do Rio Grande do Sul que é maravilhosa, que eu não vou dizer que eles não estão pagando a gente, quem sabe um dia eles te patrocinem, aí a gente fala. Que dizia, o que move o mundo não são as perguntas, não, as respostas, são as perguntas. Eu acho incrível isso. Porque são as perguntas que movem, né? A curiosidade das coisas que movem. Mas também a gente precisa estar atento a uma coisa muito importante. Isso eu falo sempre nas palestras. Eu sou palestrante de gênero e raça para algumas empresas. E eu falo sempre nas palestras isso. Que a gente precisa lembrar da tabela periódica quando vai sanar as nossas
os nossos principais questionamentos. A gente tem que lembrar da tabela periódica. Vou te explicar por quê. Porque curiosidade é cu. Calma. Cu é cobre na tabela periódica. Tá, é verdade. É verdade. Cobre é um metal maleável que parece que brilha muito e que tem muito valor. Aham. Mas isso é tal qual a curiosidade. Ela só brilha e te sana em alguns momentos, mas não te dá muita coisa. É. A gente tem que lembrar de informação, iodo. Iodo é um elemento que faz limpeza em ferimento, que faz curar, que leva muito mais. Então, é uma coisa que eu inventei, porque eu sou da filosofia, sou louca. Mas, quando eu quero dar essa ilustração para as pessoas, eu digo, usem a tabela periódica. Menos curiosidade e mais informação. Menos cobre, mais iodo. Menos cu, mais I. Menos cu, mais I. E isso é muito... Ai, mas Valéria, como é que eu vou fazer isso? É mais simples do que tu imagina. Vou dar o caminho das pedras aqui, inclusive, agora. Vamos dar-lhe. Bom senso. Bom senso e perguntar. Será que eu perguntaria para minha namorada, que não é pessoa trans, se ela é operada? Será que eu perguntaria para minha namorada, que não é uma pessoa trans, como é que são os genitais dela? Será que eu perguntaria para minha namorada, que não é uma pessoa trans, como é que ela faz xixi? Será que eu perguntaria para minha namorada, que não é uma pessoa trans, como é que era o nome dela antes dela casar comigo? Ou, sei lá, enfim, o apelido de criança? Sim. É o bom senso, entendeu? É poder se colocar no lugar de certas perguntas que não fazem sentido nenhum, a não ser para a própria pessoa, e que só estão sanando a tua curiosidade. Não tem informação. Informação é o saber... coisas básicas. Como que tu faz para conseguir teus hormônios? O que eu posso fazer para te ajudar para diminuir o preconceito aqui, no nosso espaço de convivência? Uhum. O que tu faz? O que tu tem no teu currículo que eu possa te encaminhar para o mercado de trabalho? O que falta para você, que é uma pessoa trans, o que falta na tua convivência, no teu dia a dia? O que eu posso ser e fazer? E onde eu posso estar enquanto aliado? Isso não é curiosidade, isso é informação que é muito mais que iodo, né? Que limpa. Sim. E deixa muito elucidado as coisas. É ouro. Eu não uso a palavra esclarecer porque ela é um termo racista, enfim. Mas isso é outra história para um outro podcast. Não, mas isso aí, esse rolê agora, deixa eu só pegar o embalo que tu falou, do esclarecer, tem outras palavras também. Elucidar. Tem também denegrir. Tem muitas outras. Tem muitas outras. Sabe por que é perigoso? Esses expressionismos são perigosos? Eu vou te dizer por quê. A gente vai entrar aqui num assunto agora que agora vai se pegar fogo. Vamos dar. A gente precisa entender uma coisa muito básica. Por exemplo, a gente mora no Brasil. Parece que é professora de primário. Brasil. A gente fala português. Ou seja, a gente fala a língua do colonizador, né? Começar aqui. Comecei uma explicação básica. Quando lá em 1500, quando eles chegaram aqui, a gente falava alguns dialetos de Tupi-Guarani, enfim, das tribos que estavam aqui. Ainda tem várias palavras no nome, né? Que são exatamente. Usadas. Então, a gente precisa pensar o seguinte. Já houve aí uma mudança de linguagem. Quando a gente fala em linguagem neutra, por exemplo, elo, delo, essas coisas todas aqui eu estou aprendendo também, as pessoas dizem, agora vocês querem mudar a linguagem. Eu falo, meu amor, a linguagem já foi mudada há muito tempo. A língua já foi mudada há muito tempo. Inclusive, o pronome você era voz me ser, era vossa mercê, que ficou voz me ser e virou você. Então já teve uma mudança de pronome aqui, tu nem percebeu. Olha que isso eu não sabia. Gente. Vossa mercê, que usavam muito antigamente, que virou voz me ser, que veio da população, que veio da mão de obra, né? Isso era muito do proletariado, que tinha dificuldade em falar vossa mercê, né? Vossa mercê, voz me ser. Voz me ser. Voz me ser, que depois virou você, a contração de voz, e virou você. Que veio das ruas isso, né? O movimento popular que pediu isso. Aí, quando tem essa coisa da linguagem neutra, ou de... Uma coisa muito básica de agora há pouco tempo, usar o artigo a para travesti, né? É a travesti, não o travesti. É a, o correto é a. As pessoas fizeram também uma celeuma. Nossa, mas agora querem mudar a língua. Gente, a gente mora no Brasil e fala português. Já tem uma mudança de língua gigantesca aqui, que foi imposta pra gente. Aí vamos pensar juntos. Como que um colonizador que tinha no seu pensamento que indígenas e negros arrancados da África, trazidos para cá como mão de obra, e os indígenas que já estavam aqui foram dizimados,
Como será que eles viam essas pessoas? Eles viam como objetos. Logo, eles iam tratá-las e se referir a elas como tal, como bestializados, como coisas ruins, para poder fazer uma separação linguística bem definida de quem era branco e de quem não era. Agora, eu pergunto para vocês que estão nos escutando aqui, como que não vai ter termo racista, machista na nossa língua, se a língua do colonizador não é a nossa, se a língua do colonizador prezava que tivesse essa diferenciação bem elucidada da linguagem? Não tem como pensar que não, gente. Assim, eu fico pensando, cara, é 2 e 2, né? Mas a gente tem que conseguir fazer, a gente tem que conseguir não falar essas coisas, né? Trocar os termos. É bem difícil. Vez ou outra, eu me pego falando essas coisas. Eu tento não falar. Eu tento não falar também, mas às vezes sai, não tem problema. Às vezes sai, às vezes acontece. Tu tem que saber... E eu sei o quanto é difícil. E sabe por que é difícil? Porque a gente se acostumou. A gente se acostumou com isso. E assim como a gente acostumou em falar, a gente acostuma em não falar também. É um costume. Isso virou algo intrínseco igual ao machismo na sociedade. Exatamente. É um bagulho que tá dentro de ti, tu não consegue tirar. Sabe? Os preconceitos da nossa sociedade, eles são... Vamos imaginar, eu gosto de ilustrar os preconceitos da nossa sociedade, que teve uma colonização e uma imposição europeia, né? Aqui na nossa vivência toda. Eu gosto de elucidar e mostrar para as pessoas entenderem como é que funcionam os preconceitos como uma parede de tijolos. Vamos pensar numa parede de tijolos. Tá. A sociedade toda ali é uma parede de tijolos à vista. Cada tijolo é uma pessoa, é a população, tá? E o cimento são os preconceitos. Tá. Eles estão grudados na GO. Uma pessoa tem preconceito, é outra. Todo mundo tem. Eu, inclusive, tenho. Tento não colocá-los para fora e tento mexer, assim, conviver com eles, extirpá-los de mim, mas eu também tenho, todo mundo tem. Porque a nossa sociedade foi formada assim. Toda a nossa sociedade é como uma parede de tijolos à vista. Claro. São as pessoas e o cimento é ali, o preconceito, é o racismo, principalmente, que está impregnado ali junto. Tá grudando uma pessoa na outra. Eu gosto de pensar nos nossos preconceitos, porque me incluo assim como uma pessoa preconceituosa também, embora eu lute contra isso. Gosto de pensar assim. Né, de ter essa imagem da parede de tijolos à vista. A nossa sociedade foi construída assim. Teve um padre que falou, não vou lembrar agora o nome, dos livros de história e tal, dessas coisas que eu gosto de ler por aí, que ele disse que o nosso país, o Brasil, ele é feito com sangue indígena e corpo, mãos e força negra. Então, o nosso país, se pudesse ser uma pessoa, ele seria uma pessoa que teria um corpo de pessoa preta e teria um sangue de pessoa índia. Que é exatamente a formação do nosso país, né? Realmente. Não tem o que mudar. E daí vem um outro fator interessante. Pensa, nossa, mas então eu não posso ser uma pessoa preconceituosa porque lá no fundinho tem. Não vou discordar de todo, mas vou discordar daquilo que a gente está enxergando. Sim. Até porque as pessoas que são preconceituosas, a estrutura racista da polícia, por exemplo, não estou aqui falando mal da polícia, estou falando da estrutura racista que domina a polícia. Ela sabe muito bem quem é branco e quem não é. Ela sabe muito bem quem tem mais de uma gota de sangue ou mais de alguém na árvore genealógica que seja preto ou que seja índio, identifica muito bem. Então, também a gente não pode usar desse artifício para dizer mas lá no fundo a minha bisavó era fulana. Meu irmão, se a sociedade te vê como branco, tu vai ter os privilégios de uma pessoa branca na convivência. Sim. Então, não adianta. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre arte, tá? Tu, como uma artista negra, trans, como é que tu, tipo... Peraí, que eu me perdi. Tá. Eu tenho essa questão de me perder nas perguntas muitas vezes, tá? Então, da filosofia também? Não. Não sou pisciano. Eu sou pisciano. Eu sempre imagino quando falam pisciano, adore. Exatamente ela. Eu sou pisciano, então quando eu vou fazer uma pergunta, eu acabo me perdendo na minha pergunta, porque minha cabeça tá lá na frente já. E eu tenho que voltar e... Calma, William. Super entendi. Tá. Tu, como sendo... negra, sendo trans, tipo, tu consegue ver que tu tem espaço no meio da arte? Consigo ver que tenho muito espaço, mas também consigo perceber que eu sou tolerada. Aceitação é uma outra coisa, e aceitação é algo que eu nem quero, a não ser que eu pedir alguém em namoro, aí a pessoa aceita ou não. Mas
eu consigo ver uma tolerância. Mas tu não tem que se tolerar, tu tem que estar no meio. Tipo, não é Claro tipo, que eu tenho que eu estar, vou tolerar lógico que porque sim. vou tolerar pra não ser preconceituoso, mas não é assim que funciona. Exatamente, é exatamente isso que eu quero, mas eu percebo ainda essa tolerância. E eu faço muitas coisas, eu perambulo por muitos meios. Eu sou conselheira do Conselho Curador do Museu de Arte Contemporânea aqui de Porto Alegre, que é um meio muito branco, muito elitista. Eu sou a primeira na história do Conselho Curador a ter uma mulher trans. Tipo, não sei se pode ser parabéns, não sei como é que pode ser. Pode Pode ser que parabéns, pode. né? Claro que pode. Porque claro que pode. tu é a Muito primeira obrigado, e, tipo, isso, cara, isso é muito legal, sabe? Porque se fosse 10 anos atrás, isso não ia acontecer. E é uma coisa doida, porque a gente sempre esteve aqui querendo ocupar esses espaços. Como é que a gente vai falar sobre arte, sendo a arte uma coisa tão, entre aspas, inclusiva? A arte é uma coisa para todo mundo. Eu gosto de dividir a palavra arte em duas, que é ar e ter. É o ar que eu tenho. Arte é ar. Eu não consigo pegar, mas eu consigo sentir. É verdade. Né? Eu consigo sentir, consigo mostrar para as pessoas de alguma maneira, né? Como o ar, ou o vento. O vento é o ar em movimento, já diziam, né? Sim. Eu consigo mostrar o vento para a pessoa, não consigo pegar. E faço as pessoas sentir. A arte, para mim, é a mesma coisa. E as pessoas falam muito que a arte é para todos, mas não é, gente. A arte tem sido muito elitista há muito tempo. Essa nova empreitada de artistas que se manifestam, que se posicionam, ela veio para dizer, sim, a gente está pagando, a gente quer comprar, a gente quer consumir, e a gente só vai fazer isso se vê lá. Eu só vou ir numa exposição, inclusive eu tenho uma exposição daqui mais uns dias no Museu de Arte, na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu só vou numa exposição, porque agora é assim, né? E eu acho ótimo. Eu só vou numa exposição que eu me vejo, eu tô cansada de não me ver. Sim. A gente fez uma catalogação do acervo, e assim, ó, meu Deus, 94% das obras não tem mulheres. Tem um projeto que diz mulheres nos acervos. O Museu de Arte Contemporânea criou um projeto chamado Mulheres nos Acervos para recuperar e falar, e principalmente falar, porque não é que não tem, mas a obra dessas mulheres não aparece, né? Sim. Nos acervos de museus. Isso é uma coisa muito, muito... Gente, a gente não está na história, como se a gente não... Museu serve para relembrar as coisas, para dizer, para ali, autenticar a história. Não tem mulher nessa história? Como assim? Não tem pessoas trans nessa história? Como assim? A gente nasceu de um Big Bang, de um galinheiro, de uma coisa, como uma chocadeira? Isso eu acho muito louco. Eu acho muito louco. É muito não doido. Ter apresentação. Só que a gente fica muito nesse lugar de... não tem mesmo. Ai, pois é, não tem. É mesmo. E não faz nada. E não faz nada. É igual o rolê de ficar sentado esperando chegar em ti, né? Aquilo lá, exatamente isso. E aí... essa movimentação toda, eu fui convidada para ser a conselheira e já comecei ali revolucionando, já vou fazer uma função, já vou chamar os artistas, etc e tal. Sou a primeira também a ter uma obra, uma fotografia minha, que eu sou aspirante a fotógrafa, uma fotografia minha lá no acervo do museu. Caralho, que bala, bala. E aí eu fico pensando, muito obrigada, fico pensando sempre nisso, sabe? De como o apagamento de certas fatias da população vira alguma coisa muito recorrente. A gente não pode... Tá tudo muito normal, mas a gente precisa chegar no natural. As pessoas normalizaram as coisas, é tudo dentro do normal. Só que, para mim, normal vem de norma. Norma vem de regra. E a regra geralmente é branca. E a lei geralmente é branca e cisgênera, né? Então, a gente precisa modificar essas coisas com urgência e entender, principalmente... que estamos em 2021, não temos mais espaço para isso. A arte não pode ficar no modernismo, ela precisa da contemporaneidade. Precisa. A Semana de Arte Moderna foi em 1900 e Guaraná com Rolho, 1929. Nós estamos em 2021, eu estava sonhando em voar de skate, que nem o filme Come Back to the Future, o filme De Volta para o Futuro. Eu estou aqui ainda tentando explicar para as pessoas o óbvio. O óbvio, que racismo é errado, que... preconceito é errado. É louco demais. Quando eu paro e penso que o Brasil deixou de ter a escravidão como natural, que foi 1890 e poucos,
Foi ontem. 1888. 13 de maio de 1888. 88? Pra mim disse 90... Tá, eu me confundi com 98. Perdão. 98 foi... na verdade, 1988 foi a criação da Constituição. Alguns anos depois, 90 e... Me fugiu agora, mas eu sempre sei isso. Mas agora me fugiu. 90 e poucos foi a lei de... 92, eu acho. Foi a promulgação da lei que institui racismo como crime no Brasil. Olha que pouquíssimo tempo. Né? Foi ontem. Foi ontem, na história gente, do ontem. mundo foi ontem, sabe? Foi ontem. E assim, as pessoas também romantizam demais essa nossa história, né? É muita romantização. A princesa Isabel não foi maravilhosa, gente. Ela não tinha outra opção. Ninguém mais estava comprando nem vendendo escravos. Era só o Brasil. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Então, ou ela fazia isso, ou ela não ia mais ter dinheiro para bancar o próprio reinado aqui na época, né? Sim. Então não foi uma bondade, nem um momento, não foi. E as pessoas precisam entender também uma coisa muito, muito curiosa, é que a história do Brasil, ela não tem uma linha sequer escrita ali com a mão preta que pegou uma caneta e escreveu uma linha. Então, pensemos, se o horror que a gente vê, ouve falar e lê por aí, ele foi contado por bocas de pessoas que não eram negras. Imagina o que aconteceu realmente, né? Eu nem quero imaginar já vê esse horror, se a gente já vê esse horror, essa barbárie, essa coisa louca, vocês imaginam. E tem um detalhe muito importante que eu gosto de falar também. A branquitude não conhece a própria história. Não conhece. Não. Quer conhecer, falar sobre racismo, e às vezes a gente vai falar sobre racismo e as pessoas dizem, não, mas, né? A gente está explicando e a pessoa fica ali retrucando a gente, né? A branquitude não conhece a própria história, porque se conhecesse a própria história, entenderia que foi a branquitude que foi até o continente africano, porque a África é um continente, né? Não é uma cidade, não é um município. Foi até o continente africano para tirar essa mão de obra arrancada da sua... Deixaram para trás língua, família, terra. Só vem, né? Só vem. Se a branquitude conhecesse a própria história, saberia que as missões jesuíticas e as reduções do lugar que eu venho, inclusive, não foi uma tentativa de catequização dos índios, foi uma ganância para arrumar terras aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, que eram muito férteis. A branquitude não conhece a própria história e fica questionando a nossa, né? Sim. Que é contada por eles e assim... E protagonizada por eles, né? Muitas dessas barbáries, a protagonista, a gente só foi vítima, entendeu? É vitimismo. Não é vitimismo, é história. Contra fatos estão argumentos. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Que eu sou, pelo que tá vendo, eu sou homem branco e cisgênero, tá? Então eu sou, tipo, um cara que... Eu não entendo o que é preconceito ainda. Porque, tipo, eu já vi uma vez um negro sendo pego na rua fumando um beck, sendo que eu tava, tipo, com mais 2, 3 amigos, com muita maconha e eu poderia estar até hoje preso, entendeu? E o cara tava só com uma pontinha. Eu vi aquilo lá e não consegui entender por que tava acontecendo aquilo, sabe? Mas eu, tipo, eu fiquei pasmo e só passei pela frente, sabe? E eu fico tentando entender por que isso acontece, por que eu, um exemplo, que não tenho... Nunca tive nenhum preconceito, nunca sofri nenhum preconceito, não consigo entender o rolê do preconceito, sabe? Por isso eu tô perguntando pra ti isso, porque eu quero entender o preconceito. É difícil, viu? É bem difícil. Eu costumo dizer que a branquitude tem uma grande vantagem. Ela sabe sobre preconceito e racismo só pela teoria. E a gente sabe pela prática diária, né? Sim. A branquitude fala e teoriza e sabe só pela teoria. O preconceito, né, que é conceituar as pessoas antes de conhecê-las, ou porque já sabe alguma coisa antes, que não é um saber, na verdade é um diz-que-me-diz-que, né? Das coisas, vem de muito, muito tempo e é o que eu falo. Vamos pensar assim, vamos pensar uma coisa. Se tu tem um compromisso às 2 da tarde e o teu primeiro compromisso do dia é às 10 da manhã, porém, a pessoa que marcou contigo às 10 vai te encontrar às 11h30, tu já tem um tempo de atraso aí, né? Sim. Todos os teus compromissos do dia vão acabar atrasando em algum momento, não é? Isso num dia. E isso dá um rolê, assim, ó, muito errado. Gigante. Agora vamos pensar sobre a nossa história, sobre a história do nosso país. 1500 até 1888, se a matemática não me falha, são 388 anos. Isso
há 388 anos de atraso, de falta de direitos iguais, de negar direitos da sobrevivência básica, ao ensino, a aprender a ler, aprender a escrever, participar das decisões da sociedade. Isso é um atraso gigantesco. Sim. De 388 anos na teoria. Na prática foi um pouco mais, porque todas as pessoas foram jogadas na rua e ficaram ali. Aí tem a criação das favelas, tem a polícia, inclusive, foi criada para coibir que negros perambulassem pela rua, não tinham o que fazer, tinham que pedir comida, mas a polícia foi criada para isso. Cadê a lógica disso? Cadê a lógica disso? Eu não consigo entender. Tipo, cadê a lógica? É isso que eu não consigo entender, saca? Porque eu olhando aqui pra ti, sei lá, tu pode ser trans, pode ser negro, pode ser branco, pode ser o que for, tu é igual a mim. Não tem nada de diferente. Sabe? Nada, não muda nada. É isso que eu não consigo entender. Eu acho que agora você errou uma coisa. O quê? Ai. Nós não somos iguais. E é isso que a gente tem que saber. Que nós não somos iguais. A gente precisa entender que nós não somos iguais. Talvez a sociedade e a Constituição diga que nós temos igualdade, mas nós não somos iguais. Por que nós não somos iguais? E é isso que a gente tem. Eu entendi o que tu quis dizer, mas a gente tem que deixar bem elucidado esse conceito. Nós não somos iguais. Cada um tem as suas especificidades, as suas necessidades e as suas, do que eu estava falando antes, o seu limite de saída para a corrida, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, senão eu vou perder minha linha de raciocínio. Agora imagina, né, se 1 hora de atraso do nosso dia dá todo esse rolê, imagina 388 anos e mais ainda, que da teoria, na prática foi um pouco mais. Aí, 92, mais ou menos, que a gente tinha falado, não lembro agora, vou ter que olhar isso com exatidão, que teve a lei de racismo no Brasil. Até hoje, tudo que aconteceu, que acontece, ele é um respeito por imposição. Ele é um respeito porque legalmente é feio, é crime ser racista. Sim. Não teve uma consciência. Então, respondendo a tua pergunta de maneira bem exata, não teve uma consciência, não teve um aprendizado sobre isso. A Lei 11.960, lembrei, que institui o ensino de História da África nas escolas. É uma lei, tá desde 93 aqui, e ninguém cumpre. Eu não sabia. Né? Porque é isso, a gente precisaria dessa consciência. Respondendo a tua pergunta sobre o preconceito, eu vejo que tu ficou, assim, eu quero entender, eu quero saber. Porque pra mim não é muito absurdo. Não é, tipo, uma coisa... É porque falta essa consciência. Falta essa consciência, falta esse aprendizado, falta isso. Tudo que a gente vê a partir de agora, as pessoas acabam cumprindo porque é lei. É lei, mas não tem uma consciência, entendeu? Então as pessoas não fazem, as pessoas não dizem na frente dos outros porque é lei, mas continua dentro da cabeça e nos hábitos diários as piadinhas transfóbicas, as piadinhas machistas, as piadinhas... Uma coisa que eu ouço muito, que é surreal, um termo que tu usou, inclusive, que agora existe... Tudo é politicamente correto. Não existe politicamente correto. Existe correto. Não existe o politicamente correto. Porque, mas agora não posso fazer piada com nada, porque antigamente nos Trapalhões, não podia. Nunca pôde, meu amor, nunca pôde. Talvez tu se sentisse um pouco mais à vontade e as pessoas não reclamavam porque não tinham informação, porque não tinham acesso a essa informação. Que tudo era muito difícil de saber. Era uma Barça, tinha que procurar a Barça para saber os conceitos das coisas. É verdade. Hoje tem internet, que em 1 segundo tu tem na tua mão. Então é isso, sabe? As coisas... quanto isso de somos todos iguais, é isso que a gente precisa entender. Que não somos todos iguais. Porque se a gente coloca todo mundo no mesmo barco, é como se a gente dissesse que estamos todos no mesmo barco. Mas a gente não tá. Não, porque tem umas pessoas que estão Quando eu falo que a gente é igual... As pessoas estão num transatlântico e umas pessoas estão numa jangada. Sim. O mar que bate no transatlântico não faz cócega, o que bate na jangada derruba ela. Quando eu falo que a gente é igual, eu falo, tipo, tirando a nossa pele, entendeu? Por dentro, nosso corpo, sabe? Os nossos órgãos, a gente é igual. Não tem nada que nos difere, sabe? Isso é verdade. Mas, claro, socialmente, existe uma diferença enorme, sabe? Exatamente. E aí a gente vai voltar naquilo que a gente estava falando lá no início, né? Que, inclusive, nas nossas crenças, nesse Deus que a gente acredita, que é o mesmo que tu acredita, eu também, ele preza por isso, né? Sim. Ele preza pela igualdade
de todos a partir de que todos somos irmãos, inclusive. É isso, fala, é isso que eu tava comentando, que a gente é igual, entendeu? Eu não consigo, eu olhando pra ti mas assim, eu entendi. não consigo Eu entendi, te mas ver é bom a diferente. gente É bom, elucidar. entendi. É bom a gente elucidar. Tá, e olha só, eu quero te fazer uma pergunta agora bem, meio que difícil, assim, tá? Tu se considera artista? Porque a gente tá falando aqui, eu já percebi que tu se considera artista. Mas eu quero saber por que tu considera... Putz, eu quero saber por que tu considera... Ah, meu Deus, que merda. Eu quero saber por que tu se considera artista, tá? E o que é arte pra ti? Essa é difícil mesmo. Essa não tem conceito, Não gente. tem, agora é o teu coração não falando. Não vai ter livro pra consultar isso aqui na minha biblioteca. É o teu coração falando agora. Agora é tu mesmo, só tu falando. Agora sou eu, agora não tem teoria de escritor escrito por ninguém. Olha, eu acho que eu sou artista porque eu não sei fazer outra coisa, nem ser outra coisa. Eu já tentei. Mas a arte, às vezes, é tão cretina que a gente é meio cachaça mesmo, que nem falam, né? É tão cretina que a gente que já teve... Toda semana eu desisto, aliás, né? Eu já desisti, aí quando eu tô a ponto de desistir, aparece uma oportunidade maravilhosa que me dá só... que me dá só um aplauso, às vezes, que me dá só um carinho. Mas isso já é tão gigantesco para o artista, né? Para os artistas que é tão maravilhoso. A arte, para mim, é aquele conceito que eu te dei antes, que é um conceito criado por mim, inclusive, que é o ar. Ar e T, né? Eu gosto de dividir em duas, ar e T. O ar que eu tenho, o ar que eu respiro. Que é algo que eu não consigo explicar, talvez em palavras, ou talvez em algo que se toque, mas é como o ar. Eu tô aqui, eu preciso dele, tu também precisa. Sim. Eu acho que nada fez mais sentido também, nada conceitua melhor a arte para mim, do que o que aconteceu nessa loucura, que é uma coisa sem precedentes, que é uma pandemia no nosso país, né? No mundo, aliás. Em que as pessoas mais precisam de ar, literalmente, e nós, artistas, somos as pessoas que mais demos o nosso ar, entre aspas, porque não estou aqui comparando profissões ou importância delas, não. Estou falando sobre arte. É muito curioso de perceber que tudo tem a mão de um artista em algum âmbito da nossa sanidade mental. Esse quadradinho que a gente está conversando aqui, que teve um artista visual que fez. Sim. O karaokê que a gente canta tem uma coisa. A tua tatuagem no teu braço foi um artista que fez. O relógio que eu tô o design do relógio, tem os quadros lindos que estão lá atrás, um astronauta, o astronauta ali, deixa eu te... É um astronauta, umas guitarras que tem foto do meu pai, meu e do meu irmão. E é uma arte. O karaokê que distraiu com evidências do filme que tu viu, o livro que tu leu, tem isso. Talvez não seja algo que se possa mensurar em dinheiros, em algo muito palpável, né? Não, pelo menos não nesse momento, porque a arte também tem que ser a nossa subsistência, então ela também tem que nos dar retorno financeiro. Mas mentalmente, a sanidade mental e o conviver ou sobreviver nesse período sem precedentes foi algo essencial. Nada não deixou de ter a mão de um artista em algum momento. Então, para mim, é uma coisa muito essencial. É o ar que eu tenho, o ar que eu respiro, o ar que eu te dou, o ar que eu te empresto. Eu fiz uma videoarte que fizemos aqui na minha casa, uma videoarte que chamava Rituais Virtuais. Essa videoarte ganhou o Itaú Cultural, ganhamos um prêmio incrível. Parabéns. Inclusive. Obrigada. E aí, essa videoarte fala sobre isso, que a arte é ar ter, o ar que eu tenho, o ar que eu respiro, o ar que eu te empresto, o ar que eu te dou, né? Eu em mim, eu humilde em mim. Então, para mim, a arte tem esse conceito de ar, de tudo que eu tenho, é aquilo que me deixa viva. Sim, e por que tu te considera uma artista? Porque tu vive isso que tu falou para mim. Por que eu me considero uma artista? Tem que ter um conceito para isso? Eu nunca pensei nisso, não, mas vou pensar. Por que eu me considero uma artista? Nossa, que pergunta bem difícil essa. Calma que tem mais uma mais difícil. E não tem nem livro, eu olho pra consultar agora. Vai ter uma mais difícil mais pro final, hein? Eu acho que me considerar uma artista tá aí. Tu me fez pensar numa coisa agora. Desde quando eu me considero uma artista? Boa pergunta. Me fez pensar numa outra coisa. Desde quando eu me considero uma artista? Me fez pensar também, porque eu também não sei desde quando eu me considero um artista. Desde quando a gente se considera... Será que é desde que a gente nasceu? Será que é desde que a gente fez nosso primeiro show? Será que é quando a gente ganhou nosso primeiro prêmio? Acho que não também. Eu acho que é quando a gente consegue transcrever o que a gente está sentindo para um papel ou para uma tela, para alguma coisa que vá expressar para o outro o nosso amor pela situação. Eu acho que eu posso te responder essa pergunta, pegando um pouco do gancho da tua resposta. Eu acho que eu
me considero uma artista porque consegui expressar em algum momento coisas que nem eu mesma conseguia me explicar ou entender. Através das coisas que eu digo. Por exemplo, vou dar até um exemplo. 2015, meu querido amigo Jean Willis, que faz o prefácio do meu livro, inclusive... Mentira! É sério? Sim. Me apresenta pra ele, meu Deus do céu! Tô conversando com uma famosa aqui, eu não sabia disso! Eu acho muito curioso vocês dizerem que estou conversando com uma famosa quando você está entrevistando uma pessoa e não foi estudar sobre ela. Isso é um erro crasso. Deixa eu falar pra você agora. Então, em 2015, quando o meu querido amigo Jean Willis, querido demais, que fez o prefácio do meu livro, lindo, por sinal, ele criou lá um termo que chama MPB Trans. Tá. Que é música popular brasileira feita por pessoas trans. Mas tem que ter uma diferenciação? Não que tem que ter, porque é mais fácil de falar. Porque é a mensagem subliminar que eu falei antes, né? Sim. Eu tenho uma amiga de São Paulo, uma pianista, que é trans, por acaso, que chama Malca. Malca disse uma vez, numa reunião de trabalho que estávamos lá com outras mulheres não trans, propondo, vamos fazer um show que vai falar sobre não sei o que. Ela falou, gurias, desculpem, mas eu não posso falar de passarinho e florzinha, minha realidade é outra. E aí eu acho que quando eu consigo explicar e falar sobre isso, sobre essas agruras, sobre coisas tão pesadas, artisticamente falando, me expressando, seja numa peça de teatro, seja numa música, seja num poema, seja numa foto, artisticamente falando, colocando arte a serviço da minha explicação, eu acho que aí talvez seja o ponto principal. Né? Eu consigo falar por algum desses mecanismos. Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Tu falou que foi um erro meu não ter te estudado antes. Realmente foi um erro meu. Eu também não te estudei. Só que eu vou te explicar só por isso. Não, mas eu vou te explicar o porquê que eu não fui muito atrás de ti. Eu ouvi uma música tua, eu sabia que tu era artista. Quem me indicou pra te chamar foi a Camila Diesel, porque ela participou aqui no meu espaço, no Colado no Espaço também, né? E então, mas por que eu não fui atrás pra saber mais sobre a tua vida, sobre o teu rolê na arte, né? Porque eu queria te tratar como uma pessoa normal. Porque se soubesse que tu era uma pessoa famosa, né? Eu ia ficar... Eu não sou famosa. Olha, pra mim tu já é famosa. Se eu fosse famosa, meu Deus do céu, mim, que tu já é famosa. Dinheiro, né? Pra mim, tu já é famosa. Por estar no Colando no Espaço, tu já é muito famosa pra mim. Tu entendeu? É isso, agora que eu sou. Então, agora é que eu sou famosa. Então, agora tipo sim. assim, ó. Eu conversei com o Tavares aqui, não sei se tu conhece, o Estevão Tavares. Claro, maravilhoso. Eu sou fã do cara. Eu sou muito fã dele. O meu músico, assim, ele não pode nem ver o Tavares, porque ele fica, meu Deus. É eu. Foi eu falando com o Tavares. Ele entrou na conversa, eu tava tremendo. Minha mão tava tremendo demais. Então eu não quero sentir mais isso, entendeu? Eu quero me sentir num nível, ao mesmo nível da outra pessoa que eu tô conversando. Mas sabe? Tu não é artista também? Mas a gente fica assim. Eu fico nervoso. Eu também sou assim. Eu fico nervoso, igual quando eu vou fazer um show, entendeu? Eu vou te contar uma história, 2 histórias muito curiosas, muito engraçadas. Em 2013 foi? Não lembro quando é que foi. A Kate, não me lembro quando é que foi. Não faz tanto tempo assim. 2018. 2017 eu abri o show da Katy Perry aqui em Porto Alegre. Meu Deus do céu. E aí, foi uma das coisas um rolê mais louco da minha vida, porque eu não sei até hoje direito isso. Porque eu tava aqui na minha casa, bem tranquila, e um amigo disse assim, olha só, tem uma lei aqui em Porto Alegre que diz que todo show internacional tem que ter um artista local. Inclusive um tal de vereador chamado não sei o que lá, Camozato, quer tirar essa lei, vamos lutar contra. Porque é a nossa única oportunidade de ter contato com esses artistas e de valorizar a arte daqui, de Porto Alegre, claro. Né? Se quer fazer um grande trabalho pelos outros lugares, Canoas, né? Canoas também entra, mas... Não é o Rio Grande do Sul inteiro? Não, é só Porto Alegre e adjacência. Região metropolitana. Mas se querem fazer uma coisa mais efetiva por toda a arte do Rio Grande do Sul, deem possibilidades para cada núcleo artístico de cada região do Rio Grande do Sul fazê-lo, né? Sim. Também é isso. Não é só acabar com as coisas, não é acabando com a coisa aqui em Porto Alegre que vai resolver o resto, não é. Uhum. Enfim. E aí Porto Alegre tem essa lei que todo artista show internacional tem por obrigatoriedade ter uma atração local. Isso é incrível, porque oportuniza gente. O Paul McCartney veio e teve uma banda, eu não lembro que banda, que eu acho que foi Jingle Bells, não lembro. Rolling Stones veio e Cachorro Grande abriu.
Ah, então, tá vendo? Não é, e é uma coisa que tem que ser daqui. Aí, eu mandei, assim, esse meu amigo falou, então vai vendo a gente... Eu falei, gente, mas eu não... Meu trabalho da Katy Perry, eu sou uma cantora de MPB, eu faço umas coisas internacionais, mas não sabe, né? Sim. Tá, tudo bem. Eu falei, não, mas manda o material, vai que ela, né? Não sei. Aí passou um tempo, tudo mais, o telefone tocou e eu... Então tá, Valéria, a gente precisa começar a conversar sobre o show da Katy Perry. Eu falei, o quê? Como assim show da Katy Perry, gente? Não, ela quis, ela aprovou teu material. Ela Que legal. Eu falei, não, mas não pode, não tira, não sei, não é. Que legal. E eu fiquei, o show dela foi em março, fiquei sabendo disso, tipo, dezembro. Meu Deus, e começou uma celeuma no Brasil de quem seriam as atrações locais, e eu já sabia que era eu e não podia contar. Que loucura. Eu vi as pessoas se gatinando. Enfim, o show foi lindo, foi na Arena do Grêmio, foi a única coisa ruim, né? A única coisa ruim que foi na Arena do Grêmio. Foi lindo, eu acabei fazendo um repertório de músicas autorais e de coisas brasileiras, porque foi, afinal de contas, o que ela gostou mais. Depois fiquei sabendo que foi ela mesma que assistiu o vídeo, ela que escolheu. Que legal. E depois a gente se conheceu, a gente conversou, trocou uma ideia, ela me convidou pra sair pra beber e tal. Foi maravilhoso. E aí também é uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou conversar com essa mulher? É a Katy Perry, gente, ela me abraçou, disse que eu tava maravilhosa, agradeceu por eu fazer o show, etc e tal. Mas eu fico assim com artistas, eu tenho duas grandes amigas que são queridas de pouco tempo. Não, tenho 3 agora. Mas uma delas eu sou muito abobada, assim. Eu tenho uma grande amiga que eu sou muito fã e que agora a gente tá até numa parceria musical, que é a Zélia Duncan, eu acho ela maravilhosa. E a Preta Gil, que eu também amo. A Preta Gil é minha amiga querida. Mas eu tenho uma pessoa que eu não sei lidar. Quem? Que é a Thaís Araújo. Eu não sei lidar. Meu Deus. Eu não sei lidar. Eu simplesmente não sei. E eu sou escritora, eu escrevi um texto de memórias que falava um pouco sobre ela. E ela viu o texto, replicou o texto e me ligou. E como é que você vai falar com a pessoa que pauta a tua vida, que pauta a tua existência? Foi o meu rolê com o Tavares. Foi o meu rolê com o Tavares, tu entendeu? Gente. E aí eu fiquei toda bobada, assim, e aquela coisa de pega meu WhatsApp, então eu falei, não quero, eu não sei se eu quero isso pra mim, eu não consigo. Que demais, que demais. Cara, eu fico, tipo, muito feliz em ver que tu, sendo gaúcha, consegue alcançar pessoas fora do Rio Grande do Sul. Querendo ou não, nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um pouco de não preconceito, mas as pessoas fazem uma xenofobia com nós. Um bairrismo, e as pessoas acabam sendo xenofóbicas, meu Deus. Acabam sendo xenofóbicas com nós quando a gente vai pra fora daqui, né? E muitos amigos... E é uma coisa da gente também, né? É uma coisa muito da gente também. A gente tem esse brio, essa coisa. Eu aprendi a entender o Brasil, assim, entender o país, entender Esse é o rolê. País. Eu já viajei muito o Brasil com shows, etc, e fora do Brasil também, mas eu entendi, e aliás eu entendi mais o Brasil e a dimensão do trabalho e etc e tal. Aqui em Porto Alegre tem um festival maravilhoso, chama Festival da Canção Francesa. Eu ganhei esse festival em 2013, acredito eu. Parabéns de novo. E o prêmio era uma viagem... Obrigada. E o prêmio era uma viagem para Paris. E eu me programei durante 1 ano e tal para fazer essa viagem, ficar 1 mês lá fazendo show. Fiz uns shows incríveis. Que legal. E quando eu voltei da Europa, quando eu voltei de Paris, eu estava muito, muito feliz com a viagem, porque era uma viagem que eu tinha sonhado muito. Eu era faxineira de uma escola de idiomas. E aí fiquei amiga da professora de francês, ela me deu uma bolsa. Fiquei amiga da professora de inglês, ela me deu uma bolsa. Fiquei amiga da professora de espanhol, ela me deu uma bolsa. E aí... eu tava limpando a sala de francês e vi uma foto da Torre Eiffel. Falei, meu Deus, que lugar incrível. Eu quero ir lá um dia. Aí eu mesma me corrigi e falei, com esse salário que tu ganha aqui... tu não vai ir. Não vai pra lá tão cedo. Mas acabou que aconteceu esse festival e eu fui pra lá. E aí eu fiz um dos shows que eu fiz lá, que foi o primeiro, que numa festa chamada Lavage Madeleine, que é a lavagem da Madalena, né, que eles têm aqui, eles têm lá também. Eu fiz shows para brasileiros que não voltavam para cá há 25, 30 anos, que estão lá há 40 anos. Meu Deus. E aí, chegar uma artista fresquinha, brasileira, cantando samba ali, eles já estão até com sotaque, já esqueceram umas palavras de tanto tempo que estão lá.
e cantar coisas para eles que relembra o país, que relembra suas próprias regiões, porque tinha muita gente, tinha gaúcho lá também, tinha povo do Rio de Janeiro, tinha povo do Nordeste e tal. Deixou eles numa felicidade, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu canto essas músicas todas as semanas aqui. E as pessoas... Falei, gente, não é assim, a nossa cultura é muito rica, a nossa cultura é muito linda. O nosso país inteiro é muito gigante para ser só o nosso Rio Grande do Sul. O nosso Rio Grande do Sul também é maravilhoso e gigantesco, mas o nosso país é maravilhoso. Olha essas pessoas que sentem falta de uma música que eu canto todas as semanas. Então eu voltei com uma noção gigante do meu trabalho, assim, enquanto cantora, né? E também com essa visão um pouco mais ampliada de mundo, de como é necessário e bonito essa junção de mundos, assim, né? É o que eu tô tentando fazer aqui no meu podcast, tu entende? Porque pra mim, eu sempre tava numa bolha, entendeu? E todos nós, depois do meu acidente, eu quero estourar essa bolha. Eu tô tentando estourar essa bolha da melhor forma possível. Só que não é uma camada só de bolha. São várias camadas em volta e nunca acaba. Nunca acaba. Só vai ficando maior o espaço, tu vai conseguindo respirar melhor, mas nunca tu tá livre pro mundo. Porque sempre tem alguma coisa a mais pra tu conhecer. E eu quero conhecer tudo e passar pra todo mundo as minhas experiências aqui no podcast. Conversando contigo, conversando com, sei lá, não sei se tu conhece a Carla El. Carla, esse nome não Ela fez Cidade Invisível. Claro que eu conheço. Ela participou do meu podcast aqui antes de fazer a série e vai participar de novo num quadro que eu vou te convidar agora, porque a gente já tem a nossa reta final, tá? O quadro é o semestário. O que é o semestário? Eu tava um dia no mundo da lua e eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente pro meu podcast. O que eu preciso fazer? Eu quero levar algo que ninguém tem. E eu pensei, cara, uma coisa que ninguém tem é um semestário. Veio direto na minha cabeça o nome, um semestário. O que é o semestário? Um diário de 6 em 6 meses. Então, se tu aceitar, tu participa hoje e daqui 6 meses tu volta e me conta como é que foi teu rolê nesses 6 meses. Sim, vai ser lindo. Nossa, tem tanta coisa, tem tanto projeto que eu já nem... Vai estar louco. Muita coisa pra falar quando eu voltar. Então vai ser 2 episódios, 3, 5 episódios. Um quadro teu, só teu aqui, eu pilho demais, sabe? Mas agora a pergunta que eu vou te fazer, que é a pergunta mais difícil que eu penso, que é a mais difícil que eu vou te fazer. O que tu diria pra ti daqui 6 meses? Tu, antes de a gente gravar, tu vai botar os fonezinhos de ouvido e tu vai ouvir o que tu tá dizendo pra ti. Meu Deus do céu. Oi, Valéria. Como é que tu tá? Sobreviveu? Sobreviveu a toda essa loucura? O disco já saiu? Conseguiu terminar o disco? A peça já saiu? Conseguiu terminar a peça? Já melhorou? Como é que estão as tomografias? O câncer já foi embora? Tu por total? Como é que tu tá? Peraí, me conta. Tu tá com câncer? Eu tive câncer o ano passado, o ano retrasado, e eu ainda tô em tratamento. Mas eu tô bem. Tá bem? Porque eu tô carequinha, meu cabelo já cresceu um pouco. Sim, não, mas eu tô te emanando energia boa e tudo de bom pra ti. Claro! Porque, olha, eu não te conhecia direito, entendeu? E agora virei teu fã. Literalmente virei teu fã. Sério, virei muito teu fã. Depois dessa aula que tu me deu aí de 1 hora e pouco, eu vou pegar e botar todas as tuas músicas na minha playlist do Spotify. Tu entendeu? Porque, é complicado tu conversar com uma pessoa que seja como tu, sabe? Porque as pessoas normalmente vêm aqui pro podcast e ficam esperando só perguntas e não falam. E, tipo, agora eu tô conversando com Eu sou Sagitário, gente. Sou Sagitário com Sagitário. Então, eu sou Deus. A própria geração. Mas, finalizando a minha fala pra mim lá daqui mais uns 6 meses, eu vou dizer que vai dar tudo certo, tá? A gente conseguiu passar a pandemia. Tu lembra como é que era 6 meses atrás, Valéria? E não se preocupa que vai dar tudo certo. Já passou por coisas bem piores, né, meu amor? Então, agora é hora de aproveitar tudo isso que tu plantou há 6 meses atrás. Então, aproveita. E voar. Abrir as asas e pular e voar e não parar de voar sempre, né? Eu quero fazer uma coisa antes da gente finalizar. Posso? Claro que eu posso, porque o programa é meu. Eu sou convidada. Eu vou sair um pouquinho do teu campo de visão. Onde é que tá, gente? Deixa eu procurar meu livro. Achei meu livro aqui.
na minha biblioteca, tá valendo umas coisas, tá, enfim. Aham. Ó, as pessoas não vão ver porque estão ouvindo, mas eu vou descrever o livro. O livro chama-se Transradioativa. Você me conhece porque tem medo, ou tem medo porque me conhece, é o subtítulo do livro. Bah. Tá? Transradioativa por quê? Porque eu tive câncer e eu ingeri tanta radiação que virei uma transradioativa. Sim. Eu quero brilhar no escuro, inclusive. Belo trocadilho. Não é, gente? Com um prefácio do meu querido amigo Jean Willis, que falou uma coisa tão linda aqui pra mim, e etc e tal, mas eu quero finalizar lendo um texto do meu livro pra vocês. Vai, à vontade. Que é de uma videoarte que tá lá no meu canal do YouTube, e vou aproveitar e vou vender meu peixe agora. Posso? À Claro vontade. que eu posso. Claro, só vai. Eu tô finalizando meu disco, que vai chamar, um disco de sambas, que vai chamar Saraval. Com a produção do Felipe Cato e do Davi Cato, o irmão do Felipe, com música da minha querida amiga Zélia Duncan, com participação também da minha outra amiga Tereza Cristina, etc e tal. O disco tá finalizando e é isso. Tem uma peça de teatro que vai sair logo, 2, na verdade. Uma inspirada no livro chamado Transradioativa, uma outra que vai falar sobre sexualidade de pessoas com deficiência. Eu quero que tu me avise, tá? Essas 2 peças aí, porque eu quero estar presente nas 2, tá? Por favor. Uma peça que vai falar sobre pessoas com deficiência, sexualidade de pessoas com deficiência, que chama Enzo e Valentina. Uhum. Enzo e Valentina fala sobre a história de um casal que se conhece num aplicativo de pegação, mas eles não contaram certos detalhes de suas vidas. Sim. Se encontram num quarto de motel e Enzo descobre que Valentina é uma mulher trans e Valentina descobre que Enzo é uma pessoa com deficiência. E agora? Será que as pessoas que sofrem preconceito também reproduzem preconceito? Será que há realmente uma estranheza em corpos, que tem estranheza dos seus próprios corpos entre eles? Como que vai funcionar Tá me isso? deixando uma incógnita gigante na minha cabeça. Eu preciso ver sobre isso. Eu preciso entender sobre isso. Gente. E aí, tem a peça. No dia 25 de junho, agora, vai ser o lançamento da minha exposição lá na Casa de Cultura Mário Quintana, no Espaço Majestic, que chama 2023.3, ou Casa do Caranguejo Ermitão. O que é isso? São fotos que eu tirei no período em que estive internada, fazendo tratamento de câncer, etc. e tal, e fazendo quimioterapia. E com uma instalação de objetos, assim. Eu saía da quimioterapia, toda vez que eu saía, eu entrava numa loja de quinquilharia que tinha na frente do hospital, e o primeiro objeto que eu achava que chamava mais atenção, eu levava. Sim. Tal qual o caranguejo ermitão. Caranguejo é símbolo de câncer, né? E eu gosto de falar que eu não estou com câncer, eu estou passando pelo 4º signo dos zodíaco, mais bonito, né? Que legal. E aí, tal qual o caranguejo, eu ficava juntando objetos. Então vai ter essa exposição e instalação na Casa de Cultura Mário Quintana no dia 25. Esse livro aqui, o Transradioativa, eu mostrei o livro como se as pessoas que estão ouvindo quisessem ver, né? Mas enfim, eu gostei, o livro e eu gostei da arte. Esse livro aqui, ele ganhou um prêmio já, é o Prêmio Nosso Orgulho 2021, eu estava concorrendo com a Xuxa. Meu Deus. E eu ganhei da Xuxa. Até agora eu não sei como Depois tu disse que tu não é famosa, né? Não. Mas a minha fanbase é boa, gente. Eles fazem campanha. Ganhar da Xuxa e não é famosa? Meu Deus do céu. A Xuxa replicou ainda o card do meu livro. A Xuxa é maravilhosa. Caramba, que legal. Então, esse livro já ganhou um primeiro prêmio, né? Primeiro prêmio esse, e já... É isso. E eu também assinei essa semana, há 2 semanas atrás, assinei o contrato para que ele vai ser traduzido para o sérvio. Ah, não. Por que o sérvio? Porque o sérvio? Não sei por que o sérvio. Porque a mulher que viu o catálogo achou interessante a história que estava aqui no livro e resolveu traduzir. Eu achei maravilhoso. Que legal. Bom, mas eu vou ler para vocês e daí tem todas essas coisas que vão acontecer por aí, mas eu te aviso e tu fala aqui pros teus ouvintes, tá bom? Eu vou ler um texto que eu gosto de ler nos finais das minhas falas, que chama-se Rituais Virtuais, e ele é assim, prestem atenção. Nunca tive medo do caos. Eu sou o próprio caos, construído, maquiado, perfumado, montado, desmontado, destruído. Eu em mim, eu em 1000, 1.000 de mim, 1.000 por mim.
Estar comigo não me assusta. Estar comigo te assusta. Você é um pavão com pavor. Uma paz em vão. Aliás, uma pá em vão, sem paz. A arte me traz paz. A arte me traz pão. Ar, ter. O ar que eu tenho, o ar que eu te empresto, o ar que eu te dou. Sempre fui ilha isolada, isolada em espinhos que saem da tua boca. Mas o que muda agora que somos todos ilha? Como você se sente agora sendo eu? Como você se sente agora sendo o caos? Como você se sente agora sem nada e com tudo que você construiu aí, na tua volta? Como que você se sente com todas as muralhas que você construiu para te proteger? Como você se sente agora sendo e vendo o lado de fora? Eu sempre fui o lado de fora. Eu sempre estive aqui. Embora eu tente quase consiga entrar aí, eu nunca farei parte disso, porque eu sou o caos, eu sou quem não consegue ser outra coisa, eu sou quem não consegue ser outra pessoa a não ser o caos. Como você se sente agora, tendo tudo o que quis aí na tua volta e na tua mão, tendo tudo o que quis ser e ter, mas não pode mostrar para ninguém? Como você se sente agora? Como é seu lado de fora? Como é seu lado de dentro? Como é ser? Eu sempre estive aqui. Embora eu tente e quase consiga entrar aí, eu nunca farei parte disso, porque eu sou o caos, eu sou quem não consegue ser outra coisa, eu sou quem não consegue ser outra pessoa. Me responda. Quando você quis estar junto a mim, você já quis ser como eu? Você já quis ser eu? Você consegue ser outra coisa, outra pessoa? Eu sou o ar. Eu sou arte. Da cabeça aos pés. Ah. Meu Deus do céu. É isto. Meu Deus do céu. Meu Esse Deus, texto é lindo, meu Deus, né, meu gente? Deus, meu Deus. Estava muito inspirada quando eu escrevi esse texto. Pesou na minha cabeça. Tudo tava falando, teve horas que eu pensei, caralho, sou eu, ela tá me falando de mim aí. Daí quando tava fazendo as perguntas, ela tava perguntando pra mim. E eu fiquei, caralho, e agora? O que eu respondo? Muito legal. Eu sempre pergunto para as pessoas, a gente nunca mais vai terminar essa entrevista. Eu sempre pergunto para as pessoas também no final as coisas que eu gosto que fiquem reverberando, que são as seguintes. As pessoas falam muito sobre inclusão, né? Essa palavra é meio estranha às vezes, que a gente não quer ser incluída em lugar nenhum, a gente só quer ser respeitada, mas enfim, sim, é um caminho. A inclusão é um caminho. E eu sempre gosto de perguntar assim, vamos fazer uma comparação bem bonita para saber se você é uma pessoa inclusiva real? Mesmo? Quantas pessoas trans tu conhece? Quantas tu convive? Quantas tu já fez uma festa surpresa? De quantas tu já recebeu uma festa surpresa? Quantas já passaram as festas na tua casa? Quantas você já teve desejo, já transou, já beijou e não teve vergonha por isso? Quantas pessoas trans você já teve orgulho de dizer que é a tua melhor amiga? Quantas já ligou bêbada de madrugada, ou bêbado, dizendo que fez merda? Quantas dessas pessoas fazem parte do teu círculo de amizades? Quantas você conheceu por acaso? Quantas você conheceu por um aplicativo ou algo do tipo? Agora, compara com todas as pessoas que fazem parte do teu círculo de amizades e que não são trans. E se pergunta, será que eu incluí mesmo essas pessoas na minha vida? Ou será que eu só fingi que incluí? E aí, se pergunte, você nos conhece porque tem medo ou tem medo porque nos conhece? Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso ler teu livro. O livro tá... Ah, boa! Olha aqui, acho que meu cachorro derrubou quase o... Boa, esqueci de falar onde vende o livro, não esqueci? Fala, eu quero saber pra eu comprar, né? Falar onde vende o livro. O livro tá à venda em alguns pontos de venda aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e em São Paulo, porque a editora é de lá, tá? Ele tá à venda aqui em Porto Alegre, nas livrarias Baleia, Bamboletras, Cultura e Taverna, ali na Casa de Cultura Mário Quintana, tá? Pelo Brasil inteiro, tu pode comprar pela Amazon,
ou na Livraria Cultura também, que entrega na casa das pessoas. Tem uma outra livraria que está vendendo em São Paulo agora, que eu não vou lembrar o nome, inclusive eu cheguei de São Paulo ontem e eu vi o livro lá na vitrine, não lembro agora. Mas eu sei que está venda para São Paulo. A editora também manda para tua casa aí e sempre manda com cartinhas, com autógrafos e tudo mais. Aí o site da editora é Arole, AROLE, arolecultural.com.br/transradioativa. Também temos audiobook para pessoas com baixa visão ou visão alguma. Eu narrei todo esse livro aqui, então temos um audiobook. Eu acho que eu vou pegar no audiobook, porque como eu trabalho, eu não posso ficar lendo, trabalho o dia inteiro, eu vou ficar ouvindo o audiobook. Eu acho que pra mim é melhor. Ótimo, eu narrei é bom porque quando a própria autora narra, tem a intenção que ela quer ali, né? Então tá bem bonito. Eu já recebi o feedback de uma pessoa que não enxerga, de uma pessoa cega, e ela adorou. Então, no audiobook ele tá em tocalivros.com/transradioativa. Eu vou terminar aqui, eu já vou lá comprar. Tá? É sério, eu já vou lá comprar porque eu quero ler. E se eu vou comprar o audiobook, eu vou comprar o livro também. Tá? E o livro... eu adoro. Depois eu autografo pra ti. É isso que eu ia te pedir. Eu quero, quando a gente se encontre, tu autografe pra mim. E eu quero tirar uma foto contigo também. Claro, que a gente se encontre logo. Eu já tomei a primeira dose da vacina, porque pra alguma coisa tem que servir ter câncer, né? Sim. Eu já tomei a primeira dose da vacina. Eu só vou tomar a primeira dose quando todo mundo tiver tomado já. Porque como eu tô só em casa, eu prefiro deixar as pessoas que precisam mesmo tomar do que eu ir tomar, entendeu? Porque não tem porquê. Eu tô só em casa, não tô saindo. Tá certíssimo, certíssimo. Eu tomei porque ainda estou em tratamento de câncer, e aí a pessoa da oncologia ganhou primeiro, mas só por isso. Sim. Tomara que a gente consiga se encontrar logo, te aguardar nos shows. Tomara, eu preciso. Se ver logo. Eu quero muito. Se ver logo. E eu quero te pedir agora pra te falar as tuas redes sociais pra todo mundo e as tuas considerações finais também. Claro! Olha, muito obrigada pelo convite. Eu gosto sempre de poder furar minha bolha e falar para outras pessoas que não conhecem a gente, etc. E tal. Vocês talvez não estejam nem me vendo, mas depois me procura lá nas redes sociais que tem fotos bem bonitas. Não perguntei para ti se ia ser de áudio, de vídeo, que senão ia ficar que nem uma mendiga em casa. Eu tô como uma mendiga. Não, tá com a camiseta do Mickey. Aí já tá top, tá top. Não tá mendiga. Tem o Mickey, tem a Disney, tá legal demais. As minhas redes sociais, eu tô com um canal no YouTube de opiniões, chama Notas Pretas. Também tem o meu canal de vídeos de música, covers e músicas autorais, que é Valéria Barcelos, com 2 L's. E o meu Instagram, que é @ValériaBarcelosOficial. Ali, no meu Instagram, vez ou outra, eu tô narrando alguns textos, falando algumas opiniões, fazendo uma resenha de algum livro, alguma coisa, conversando com alguém. Já entrevistei algumas pessoas aí também, dá pra ver lá também algumas coisas, então me acompanhem por lá. Bem simples. Beleza. Valéria, eu te agradeço. Muito obrigado por ter aceitado. Eu fiquei muito feliz em conversar contigo, porque aprendi muita coisa nessa conversa. E vou aprender mais ainda, porque eu tenho que editar esse nosso papo. E na edição é o momento que eu paro e vou refletindo sobre tudo que a gente conversou. Então, a edição aqui é o problema, cortar um monte de coisa que a gente falou. Que cortar o quê? Cortar nada. E aí tem umas falas que tu não quer cortar, e aí eu sei como é que é isso. Mas o rolê é o seguinte, eu não corto. Eu só vejo pra tirar os defeitos de áudio, entendeu? Se deu algum chiado maior, alguma coisa assim. Porque se tu for ouvir o nosso episódio, até as partes em que eu me enganei na hora de estar falando, eu vou deixar. Porque eu gosto de deixar do jeito que é, para as pessoas verem que todo mundo pode errar, entendeu? Não é somente, o cara tá gravando e não é ao vivo que vai ser tudo editado, sabe? Eu gosto assim, porque dá uma veracidade, né? Exatamente. Dá o flow, na real, né? Do papo. Flow, que moderno. Mas eu não gosto tanto. Contemporâneo. Mas eu vou te falar, eu não gosto tanto do estilo do Flow Podcast, porque hoje em dia eu tô ficando com raiva disso, tá? Vou até desabafar aqui pra ti. Todo mundo que vai fazer um podcast acha que é igual o Flow. Sabe? Bota as pessoas sentadas no mesmo lugar, uma mesa no meio, uma TV no fundo, tem que ser ao vivo, tem que ser... Não é entrevista, é conversa. Não é uma entrevista, é uma conversa de bar. Mas uma entrevista é uma conversa, sabe? Tu tem que saber fazer uma junção dos dois pra tu conseguir tirar o melhor do teu entrevistado sendo o entrevistador, sabe?
E isso eu percebi Muito agora bem. nesses últimos meses, que eu tava trazendo, colando, muita coisa mudou na minha cabeça, e eu desisti de falar que meu podcast é uma conversa. E sim é uma entrevista, eu tô te entrevistando, mas também tô Claro que conversando tá. contigo, entendeu? Exatamente. Então... eu tenho uma expressão na música que a gente usa assim, para uma artista ou um artista talentoso é necessário uma plateia talentosa também. É verdade. Né? Tipo, não é? É verdade. Eu só tenho que entender, ela tem que ter talento para entender o que a gente está falando e que um tipo de linguagem que a gente está lidando. Então, o meu, vem aqui minha raiva, que o Flow não é o único tipo de podcast que existe. O Jovem Nerd tá aí pra mostrar que não é o Nerdcast, né? Que tá muito antes do Flow, uma galera não conhece o que é o Nerdcast. A galera pensa que podcast é só o Flow, mas o podcast não é só Flow, né? Podcast pode ser um livro falado também, como tu falou, um audiobook. Também é um podcast. Eu já fiz isso, sabia? Acho que eu li... qual que foi para um podcast? A Terceira Margem de Grant Copeland, que é um livro da Alice Walker, que escreveu A Cor Púrpura. Eu já fiz Eu faço narração de livros também, né? Eu trabalho como locutora de narração de livros. É bem legal. Que legal. Tá, enfim, muito obrigado por ter aceitado. Espero daqui 6 meses. Eu quero ir nos teus shows, nas tuas peças de teatro. Eu tô curiosa agora também para esses 6 meses, para saber o que aconteceu. Vamos ver. É um dia após o outro, né? Vai ser um dia após o outro. E pra tu que tá nos ouvindo, segue a Valéria nas redes sociais, compra os livros dela. Vai atrás dela porque ela é muito foda. Eu já sou fã demais. Então, gente, me sigam nas redes sociais. Sigam a Arbitrium Produtora também, que é a produtora desse podcast e de outros podcasts também, como o Free Woman Podcast e o Colomicast. Me sigam nas redes sociais, que é Robô Legal e Colando no Espaço. E um beijo pra vocês. Tchau. Ilmoitui, ai sekä ja umoa.